Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e sextou 31 de janeiro, ou como gostam de falar por aí, né? Dia 534 de janeiro, o mês que não acaba, né? Enfim, galera, vamos lá, vamos às notícias enquanto o Botafogo faz hoje o último treinamento no Lonier, né? Depois segue para Belém, é esperado ali por volta de 9 da noite, no hotel lá em Belém, capital do Pará, né, para o jogo de domingo, a decisão aí, a Supercopa Rei entre Botafogo e Flamengo. Então tem treino ainda hoje, viagem, né, uma viagem que é longa, né, atravessa o país inteiro até a capital paraense, e amanhã o Botafogo deve fazer, né, aquele treinamento aí mais leve, né, lá na Curuzu, né, que são os domínios, o CT do Paysandu. Não é muito perto, né? A gente apurou que ali cerca de 40 a 45 minutos entre o hotel que o Botafogo vai ficar e o centro de treinamento lá do Papão da Curuzu, mas é o que tem, né? E o jogo domingo no Mangueirão, 4 da tarde, beleza? Vamos então dar aquele giro, né? Atualizando aí sobre os jogadores. O Jornal Extra trouxe uma notícia boa pra gente sobre o Cuiabano, um jogador aí que inclusive entrou aí na última partida contra o Fluminense, jogador de muita imposição física, né? Achei até que foi importante essa entrada dele ali no final da partida para ajudar a segurar, né? Por mais que o Fluminense não tenha ameaçado muito o Botafogo, o Cuiabano deu um depoimento interessante, depois dele ter tido aí uma negociação, né, entre o Botafogo e Fenerbahçe, uma proposta de 8 milhões de euros pelo futebol do lateral botafoguense, né, cerca ali de 50 milhões de reais. A negociação não evoluiu e o Cuiabano, junto com, né, o seu empresário, viram que por hora, né, ou pelos próximos meses, ou até pelas próximas 2 temporadas, o ideal seja permanecer no Brasil, permanecer no fogão, né? Porque é um jogador que tem a ambição de ser convocado para a seleção brasileira. Caramba, Cuiabano não é nem titular no Botafogo, mas é um jogador que é da nova geração, né? E acho que é mais um jogador que entendeu, né, que hoje estar no Botafogo é às vezes mais interessante do que ficar escondido em algum mercado aí europeu, asiático, árabe, né? No caso o Fenerbahçe da Turquia tem uma liga até mediana, né, na Europa, mas o Cuiabano realmente está muito satisfeito no Botafogo, no Rio de Janeiro. Então a matéria do Extra traz exatamente essa informação, que o Cuiabano ainda pretende ficar no fogão por pelo menos mais 1 ou até 2 temporadas. Só vai sair se pintar realmente uma proposta de um grande mercado, tá? Então é uma notícia boa aí pra gente em relação ao Cuiabano, até porque o Botafogo estava de olho também no lateral Ramon, né, que seria uma possível peça de substituição aí, caso o Cuiabano fosse vendido, e o Ramon já está praticamente certo com o Internacional. Gente, o Galo Atlético Mineiro, que já estreou o Júnior Santos, né, desistiu finalmente de ter também o Gregory, né? Foram ali algumas propostas negadas sempre pelo Botafogo. O Botafogo não tem intenção de vender o nosso volante Pitbull, e o Atlético Mineiro então saiu definitivamente aí né, da procura pelo Gregory e vai buscar outro jogador. Boa notícia aí pra gente, né? Eu tenho falado aqui, galera, a gente não pode entrar nessa pilha, tá? Que parte da imprensa, ou boa parte da imprensa, tenta falar, né, de que há um desmanche no Botafogo, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que, enfim, de outro estado do Brasil, torce para outro time, né? E ele usou essa palavra, né? O Botafogo tá desmontando o time que foi campeão. E eu, né, educadamente, claro, expliquei para ele que não tem nada de desmanche. Então a gente precisa entender isso e não entrar nesse viés aí, que é um viés, claro, de enfraquecer o Botafogo, diminuir a SAF do Botafogo, né?
E os caras têm que se decidir, né? Se é desmanche ou se é fair play financeiro, né? Porque uma coisa não está muito ligada à outra, né? Ou o Botafogo está gastando demais, ou o Botafogo está vendendo demais. Eles precisam definir qual que vai ser o viés aí para falar mal do Botafogo, tá? Essa história do desmanche é uma intenção, né? Uma má intenção de alguns jornalistas, pelo amor de Deus, não são todos, mas que querem justamente pintar um clima de Botafogo está em crise. Não tem nada disso. Jogadores titulares que saíram, Almada e Luiz Henrique, que era o combinado, né? O combinado não sai caro, né? Vieram para o Botafogo, a gente já sabia que ficariam por poucos meses e foi isso. Simplesmente o que estava ali acordado entre John Textor, Almada, John Textor e Luiz Henrique foi cumprido, né? Então não entrem nessa pilha mesmo, né, de adversários, de rivais. Eu expliquei para o meu amigo, olha, não tem nada de desmanche. Jogadores que saíram do Botafogo são jogadores que tinham um salário muito alto, que já não rendiam, né, o suficiente, que eram jogadores reservas, né? Talvez aí o único jogador que a gente lamente mais a saída seja justamente o Júnior Santos, né? Foi até que eu falei para ele, o Júnior Santos sai do Botafogo porque quis sair, tá? Nenhum desses jogadores, no caso do Júnior Santos ou o próprio Gatito, não foi porque o Botafogo não quis mantê-lo. O Botafogo, inclusive, fez proposta para o Júnior Santos de reajuste salarial, né, para que ele ficasse. Mas tem uma hora, né, o jogador não é escravo, né, do clube, que a decisão é do jogador, né? Então é isso. Além de que a gente já falou aqui também que a proposta do Atlético Mineiro foi uma ótima proposta, né, para o Botafogo também, considerando que o Júnior Santos tem 30 anos, que o investimento que o Botafogo fez pelo atleta foi muito menor, né? Então o Botafogo ganhou dinheiro com a saída do Júnior Santos, mas não foi algo que o Botafogo queria, foi vontade do jogador, deixando isso bem claro. É importante deixar isso bem claro, porque nós botafoguenses temos que saber isso, tá? Se os outros quiserem adotar esse discurso de que tem crise, de que o Textor está desmontando o time, é problema deles, né? É importante a gente também educar, né? Pelo menos os amigos que querem ser educados, que entendem de futebol, de que não tem nada disso de desmanche, beleza? Galera, o pessoal tem me perguntado do Bitelo, né? A situação tá na mesma, esfriou, né? Parece até um inverno russo, esfriou a negociação, porque o Dinamo Moscou quer um caminhão de dinheiro e o Botafogo entende que isso aí atrapalha o fluxo financeiro do Botafogo, né? Normalmente nas negociações existe, claro, um valor de entrada e parcelamentos, né? Para que esse fluxo funcione, né, de uma maneira adequada. O Botafogo não pode despender de 9, 10 milhões de euros, né, de um jogador que foi acertado em 18 milhões à venda, né? Seria 10 milhões, seria mais do que 50% do passe. Então a situação está estagnada, ela pode ainda se concretizar, mas precisa nesse caso que os clubes se entendam que o Dinamo deu uma baixada de bola, ou também o Botafogo pode aumentar um pouco a sua proposta, mas de momento realmente Bitelo está mais longe do futebol brasileiro, do futebol alvinegro. Pessoal, treinador, tá? Tudo na mesma, né? Tudo na mesma. O Textor, inclusive, esse final de semana, ele deve ir a Portugal, né? Ele que ontem apresentou o Paulo Fonseca lá no Lyon, né? Ele deve ir a Portugal para assistir o jogo do Casa Pia, que é uma equipe que a Eagle está estudando, né? Há uma possibilidade grande de adquirir, né? Isso é um sonho antigo. Quem acompanha a Igor Holden, o John Textor, as notícias, sabe que o John Textor sempre quis ter um clube no futebol português. Pode ser o Casa Pia, que é um clube centenário, né? Lá de Portugal, e o jogo é justamente contra o Santa Clara, né? Ontem eu estava vendo até o tape da partida entre Porto e Santa Clara, que ocorreu domingo passado, né? Lá no estádio do Dragão, do Porto. Foi 1-1, né? O Santa Clara abriu o marcador no primeiro tempo, depois já na fase final da partida o Porto empatou. Lembrando que o Santa Clara é dirigido pelo Vasco Matos, que é um dos nomes cogitados para treinar o Botafogo. Outro nome que já tinha sido falado, ventilado há muito tempo, é do Leonardo Jardim, técnico português, com passagem pelo futebol grego, né? Dirigiu e foi campeão lá na Grécia pelo Olympiacos, e que hoje está
no Al Ain, né, o clube do Segovinha, né? E o Leonardo Jardim parece, tá? Existe uma forte possibilidade dele acertar com o Cruzeiro, e o Botafogo dessa vez não se interessou pelo treinador, até porque certo mal-estar, né, que ficou. O empresário do Leonardo Jardim é o mesmo empresário do Arthur Jorge, comprovando, né, de que a saída do Arthur Jorge, né, o que a gente já sabia, né, não foi das mais tranquilas do Botafogo, né? Ficou aquele, como é que o pessoal fala? Torta de climão, é isso? Ficou aquele climão no ar, né? Não foi nada de briga, nada do tipo, mas a gente sabe que o John Textor é um cara muito focado, né, nos negócios, no business, então deu uma estremecida na relação entre Arthur Jorge e John Textor e Botafogo, enfim. Então o Leonardo Jardim pode ser que pinte lá na Toca da Raposa, um treinador, jovem treinador de 50 anos, eu falo jovem porque eu tenho 51, né, então para treinador é jovem. Galera, Valentim Adamo, uruguaio, sendo emprestado para o futebol da sua terra, do Uruguai, para o Boston River, tá? O Botafogo está emprestando o Valentim Adamo até o final do ano, tá? Até dezembro, com a possibilidade de compra, passe fixado em $1 milhão. O jogador teve algumas chances agora no início do ano, pelo Carioca, não aproveitou, né? Enfim, na equipe aí do Carlos Leiria, está sendo então emprestado. Quem também está saindo, está sendo emprestado, é o zagueiro Cauã, de 21 anos, indicação do Fábio Matias, naturalmente, está indo para o Juventude, né? O Fábio Matias, que é treinador da equipe lá de Caxias do Sul, terá o zagueiro Cauã também até o final do ano, até dezembro. Ele que esse ano pelo Botafogo atuou em 5 jogos, 4 deles como titular, beleza? Juan, vamos falar do Juan, e até agora eu estranho, né, a grafia do nome, né, R-W-A-N, Juan Cruz, negócio chique. Juan Cruz é centroavante, 23 anos, mas que tem como característica também atuar pelas pontas, né, inclusive ontem fez provavelmente o seu jogo de despedida lá do, vou caprichar aqui na pronúncia, Ludogorets, não tenho a menor ideia se a pronúncia é assim, em búlgaro, né? O empate entre o Ludogorets e, caramba, quase não sai, e o Lyon, 1-1, né? Assistência foi do nosso nobre Juan Cruz, digo nosso porque ele ainda não assinou, mas tudo indica irá assinar nas próximas horas e é esperado no Rio de Janeiro na próxima semana, né? Então havia até uma dúvida se ele atuaria ontem, né? Mas como ainda não tinha o contrato assinado, atuou, deu essa assistência para o gol da equipe búlgara, né? Não vou me arriscar a falar de novo o nome, né? E deve ter sido realmente o seu jogo de despedida por lá. O Botafogo, essa semana, né, foi revelado na apresentação do Arthur, né, que o Botafogo ainda busca 3 jogadores, né? Mais um homem de meia ali, centroavante, né? Talvez um cara mais de área, e 2 pontas que sejam também multifunções, né? Aquele ponta que também pode atuar caindo para o meio, né? Essa é a intenção do scout botafoguense. Vamos falar de um jogador também, características de ponta, né? Enfim, que foi talvez a boa novidade do jogo aí contra o Fluminense. Estou falando do Rafael Lobato, né? O ex-Feijão, vocês sabiam disso? Que o apelido dele quando ele chegou na base do Botafogo, muito novo, né? Ali com 14 para 15 anos, era Feijão. Ficou melhor Lobato, né? Ficou mais profissional, né? Feijão é ali na resenha, né? O Rafael Lobato, que hoje tem 18 anos, e chamou atenção a maneira com que ele não sentiu esse peso da estreia com os jogadores titulares, né? Ele que vinha atuando com o Botafogo alternativo, mas mostrou personalidade. Acho que isso aí foi o que valeu mais. Participou ativamente ali do primeiro gol do Botafogo, né, com um chute que o Fábio defendeu e que o Igor Jesus acabou aproveitando o rebote do Fábio, né? Teve uma boa atuação o garoto, ele que tem como características principais o drible curto e a velocidade, e a tendência é que ele jogue domingo contra o Flamengo, né? É mais ou menos ali a posição que seria do Arthur. O Arthur bidou, né? Está apto a jogar, mas talvez, a gente não sabe se ele vai ter condições de jogar os 90 minutos. Então dá para imaginar talvez o Rafael Lobato
jogando parte da partida e o Arthur outra parte. Vamos ver quem é que começa jogando, né? Falando mais do Lobato, ele passou por Tigres do Brasil, né? Uma equipe de pequeno investimento aqui do Rio de Janeiro, também pela Portuguesa da Ilha, e aí quando ele chega ali com 14 anos no Botafogo, ele se destaca em várias categorias, sub-15 ali, ao lado do Bernardo Valim, por exemplo, de outros, né, jogadores aí talentosos da nova geração do Botafogo, e se destacou de sub-15, sub-17, né, sub-20 agora, e chegando aí com 18 anos, fazendo sua estreia para valer, né, digamos assim, na quarta-feira diante do Fluminense. O garoto não sentiu a pressão, né, e é incrível, né, a gente pensar como o futebol ele é rápido, né. Há 2 meses atrás o Botafogo estava conquistando a Libertadores e certamente o Rafael Lobato não imaginaria, né, que num período tão curto de 60 dias, né, menos 60 dias, porque o jogo foi dia 29 agora, estaria atuando ali no meio de campo com o Savarino, né, enfim, Igor Jesus, Marlon Freitas, Gregory, né, então passou tudo muito rápido e foi uma estreia positiva do Lobato, né, porque uma coisa é ele se destacar, né, entre a garotada ou no time alternativo do Botafogo, né, outra coisa é ele realmente jogar. Claro que fica mais fácil pegar uma equipe que está toda montada, né, o Botafogo de 2024, a gente pode ver ali muito do Botafogo do ano passado, né, nessa partida contra o Fluminense. Obviamente fica mais fácil porque ele entrou já, né, no meio de um time já entrosado, mas é isso, mostrou personalidade e deu esperanças aí ao botafoguense, né, a nós botafoguenses, de ver aí, quem sabe, um novo jogador surgindo, né, sem falar no Yarlen, né, Yarlen também entrou muito bem e com certeza um jogador que pode ter uma nova oportunidade aí no jogo de domingo. Beleza, galera? Então é isso. O nosso adversário, o Flamengo, venceu ontem o Sampaio Corrêa no Maracanã, mas o Felipe Luiz não mandou a campo a equipe principal, justamente pela proximidade do jogo de domingo, né? Poupou para a partida de domingo e agora aguardar, né? Amanhã e domingo certamente falaremos mais dessa disputa, né? Acho que o Botafogo, enfim, vai botar o coração na ponta da chuteira, né? E vai superar, como fez quarta-feira, né? Superar a falta de ritmo, a falta de preparo físico, né? E iremos com tudo aí para conquistar mais um troféu, se Deus quiser, se Deus quiser. Beleza, galera? Bebam água, sempre importante, ainda mais nesse calor do verão, né? Muito calor, então não esqueça de beber água, não esqueça de deixar o like, não esqueça de comentar, né? E se você não é inscrito, se inscreva. Se você é inscrito, acione o sininho, aquela coisa toda que você já sabe, né? Tamo junto, é tempo de Botafogo, pra cima deles!